Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, né? Feriado da Semana Santa, né? Da Paixão de Cristo. São exatamente 8h40 da manhã. E eu queria dividir com meus irmãos aqui mais uma das experiências minhas para com Deus junto ao Espírito Santo, amém? E tudo começou assim. Eu estava aqui em casa um dia e eu pensei no meu coração e eu falei assim, eu não preciso tirar o meu dízimo, porque eu já tenho tirado além do meu dízimo e tenho pagado a loja, a igreja lá do meu bolso. Quando eu pensei daquela forma, o Espírito Santo veio, não. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ensinar as crianças. Falei, ó, a partir de hoje, tudo que eu dá para vocês, vocês vão aprender a tirar o dízimo. Devido ao Espírito Santo ter falado não, me veio aquilo no coração para mim começar a ensinar as crianças a tirar o dízimo. Porque a Bíblia manda primeiro a gente ser exemplo. E logo depois disso, eu tive uma visão com 3 animais. Um cão, um cachorro, um rato e um gato. E por trás daqueles 3 animais, só que eu percebi que todos os 3 animais, eles eram inchados como fosse um animal em putrefação, com os olhos bugalhados, todo inchado, como se estivesse já em decomposição. E eles me atacavam, querendo me pegar de qualquer maneira, e eu via quando descia um cajado, aparecia na minha mão e ia defendendo. E quando eu olhava por trás daqueles animais, eu vi uma silhueta na forma de um homem, alto, negro, de braço encruzado. E eu vi aquilo ali, de repente a visão mudou. Ao invés de eu ver os 3 animais podres, eu via 2 amigos meus, que no caso eu não gosto de falar o nome. E nisso que eu via eles, um esses dias falou comigo, você é crente, você é cristão, eu gosto de macumba, mas nós somos amigos. Aí eu falei, para mim você não está falando novidade nenhuma. Porque na verdade, a verdadeira intenção da gente, quando nós se aproximamos de alguém, é tirar aquela alma do pecado, trazê-la para dentro da igreja, para que ela possa chegar a ter a salvação. Porque o mandamento que Jesus Cristo falou, deixou para nós, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. Então, isto é um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E de repente a visão virou, e todos esses 2 conhecidos, amigo meu, eles mexem com o espiritismo, gostam de macumba. E a mesma silhueta que eu vi atrás dos 3 animais, eu vi atrás dele, dos 2 assim, de braço encruzado, e aquela silhueta, aquela sombra negra, aquele demônio, convidava eles para subir num avião, eles iam em direção aos céus. Aí quando eles iam em direção ao céu, até uma certa parte o avião subia. Quando chegava, ele explodia, aquele avião era derrubado e caía. E quando caía, a visão mudava, eu já via eles em cima de uma cama de hospital, com aparelho de oxigênio entre a vida e a morte em coma. Aí tá, passou aquela visão. Depois eu fui até aqui, na venda de um amigo aqui, comprar um negócio. Cheguei lá, topei, eu não sei se é presbítero, se é o pastor, de uma denominada Assembleia de Deus. E ali se iniciou uma conversa. E naquela conversa, eu estava escutando ele falando, e o amor, falando sobre o amor e tal. Aí eu fui e falei com ele, falei, rapaz, muito lugar as pessoas não me chamam para pregar, porque eu tenho pregado aquilo que o Espírito Santo tem me revelado. Tempo atrás eu estava conversando com um pastor aí, conhecido aí, que ele falou comigo que quando ele pregava contra essas coisas, Jesus Cristo curava, batizava, demônio
era expulso. E hoje não acontece mais. Eu fui e virei para ele e falei, basta aí, o senhor acabou de falar, por que não acontece mais? Que o senhor parou de pregar a verdade. Entendeu? Então o senhor parou de pregar, Deus parou de operar, não é o Espírito Santo. Porque ele deixou de usar a estratégia do reino, que é a verdade, para usar a estratégia do homem. E aquele irmão virou, não, nem toda maquiagem é do diabo. Falei, todas elas são do inferno, porque isso o Espírito Santo me revelou. E toda mulher que usa, que faz uma transformação na tua face, entra um espírito infernal nela. Isso o Espírito Santo me revelou. E ali iniciou uma conversa. E ele falando de amor, eu falei, irmão, o senhor me perdoa do que eu vou falar, mas o amor que vocês pregam é um engano, é a omissão da verdade e a mentira. Porque se uma alma sair daqui para ali, essa pessoa bater a cabeça e morrer, o Senhor vai dar conta dessa alma. Porque o senhor era responsável, o senhor teve tempo de falar a verdade para ela e ela saiu, bateu a cabeça. Não, isso aí está no livro de Ezequiel, o senhor está certo e concordou comigo em tudo. Mas a academia, a praia é de Deus. Falei, está repreendido em nome de Jesus, irmão. Onde academia é de Deus, irmão? Não, é de Deus e não sei o quê, porque eu vou à praia. Eu falei, irmão, o senhor pode ir à praia, o senhor pode ir à academia, o senhor pode ir aonde o senhor quiser. Mas Deus, ele não está nesses negócios não, irmão. Por isso que o povo está morrendo dentro da igreja, sentado no banco, porque vocês omitem a verdade e não falam a verdade. Aonde Deus vai estar, onde tem sensualidade, onde tem uma mulher com a roupa indecente, onde tem uma mulher com um biquíni indecente. Deus não está nessas coisas não, irmão. Tudo que está na terra é de Deus, mas sensualidade, mentira, nudez não é de Deus. E aquele homem ali, o mesmo que estava ali contestando contra mim, eu fui falando a verdade, a própria boca dele confessou a maneira que ele vive. Ele virou para mim na minha... Irmão, o senhor não leva mal não, eu vou na praia mesmo. E se eu tiver lá na praia, tiver uma mulher de perna aberta lá com um biquíni, coisa, eu meto o olhão e olho mesmo. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, irmão. Por isso que o senhor é contra a doutrina. A mente do senhor está corrompida. O senhor está corrompido, o senhor me perdoa, está repreendido em nome de Jesus. O senhor está corrompido, por isso que vocês pregam contra a coisa. O povo está morrendo com depressão dentro da igreja, não é liberto por causa de pessoas igual o senhor. Aí, meus irmãos, o Deus o qual eu sirvo, que ele não é de engano, quando eu chego em casa, eu abro a palavra, aí Deus me dá entendimento da visão que ele me revelou e me dá entendimento em 2 Pedro. Olha o que a palavra diz aqui, ó. 2 Pedro, ó. 2 Pedro, capítulo 14. Olha o que a Bíblia diz, ó. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos da maldição. 2 Pedro, capítulo 14. Deus me deu essa palavra quando eu cheguei em casa. Quantas pessoas estão sendo enganadas por esses homens mentirosos, avarentos, com os olhos cheios de concupiscência? O que a Bíblia diz? Ó? Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes. Isso são almas. Engordando quer dizer o quê? É alimentando almas que uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. Esses homens estão fazendo assim com essas pessoas. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Por isso que o nome o título desse vídeo vai ser A Revelação do Espírito Festivo do Mundo. O safari, a selva de Satanás e o mistério do dízimo. O mistério do dízimo. Tudo começou porque eu achei que por eu já pagar a loja ao qual nós abrimos a igreja, eu não precisava dar dízimo. Mas você vê que quando o Espírito Santo ele vem
sobre a vida da gente para botar as coisas no lugar, o diabo sempre vai levantar um dele com a história daqui para desvirtuar a mente da gente. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, são pessoas que não estão firmes, estão com o pé lá no mundo e outro dentro da igreja. Esses homens pregam para essas pessoas o amor deles é engano, é mentira, é omissão da verdade. Aí olha só, os quais deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o galardão da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, pois uma mula falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Aí tem gente que fala assim, Deus usou uma mula, vai me usar. Mas a mula não passava maquiagem. A mula não ficava de olho em mulher de bunda de fora, de perna aberta. A mula não tinha o engano de omitir a verdade de Deus para poder chegar à intenção maligna do pensamento dela. Não, a mula foi usada por Deus para falar a verdade, para repreender. Um animal irracional repreendeu a loucura do profeta enquanto pastor, que se diz servo de Deus, pastor, que se diz profeta. É um mentiroso, um desgraçado, um pobre, um nu, enganando as pessoas dentro da igreja. Aí olha o que a Bíblia diz aqui. Mas teve a repreensão da sua transgressão, pois uma mula, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Você vê que já existe um lugar reservado para esses homens que vão cair lá. E ainda vai levar multidões de pessoas. Agora, versículo 18. Porque falando coisas arrogantes de vaidades. Olha só a palavra que Deus me deu. Coisas arrogantes de vaidade. Falou lá. Cara arrogante. Não, tem maquiagem que é de Deus. Eu falei, está repreendido. Tudo isso é de Satanás, é do diabo. Ele falou que ia na praia, que ia para academia. E eu falei que Deus não está onde tem nudez, onde tem vaidade, onde tem mentira, irmão. E ele insistindo. Aí depois, por último, ele falou com a própria boca, eu vou na praia mesmo, se eu chegar ali e um homem desse está dentro da casa dos outros orando. Se eu chegar ali e ver uma mulher de perna aberta, eu olho mesmo, eu fui repreendir ele. Aí olha a palavra que Deus me deu. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, seduzem com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Você vê que esses homens atrapalham quem conheceu a Cristo, quem estava se afastando do pecado, eles trazem as heresias deles e introduz ali. Aí olha o que a Bíblia vai mais adiante. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos. Como que alguém promete uma coisa que ele não tem? Se ele mesmo é escravo do pecado, se ele mesmo está debaixo de maldição, como é que ele vai prometer uma benção? Alguém está cheio disso aí. Uma mulher vaidosa de salto alto, com a cara toda pintada, vive em praia, roupa sensual. Aí olha o que a Bíblia diz aqui, que o Espírito Santo me deu, olha só. Aqui, ó. Porque depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos. Tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviaram do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, sobreveio-lhe por um verdadeiro provérbio que se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada à lâmina. Agora eu entro no mistério da revelação. Por que que tudo isso começou e o Espírito Santo colocando no meu coração que não estava bom eu pagar lá e dizer que eu estava dando o dízimo. O dízimo ele se é tirado, colocado dentro do envelope aqui, ó. É compromisso. Tu tira, bota ele dentro do envelope, separa para você depositar. Eu não estou te pedindo para ir lá na minha igreja botar nada.
Eu estou dizendo que aonde você está, seja em qualquer igreja, tira o teu dízimo. Tira o teu dízimo. Se existe alguém que prega contra isto aqui, ele é um amaldiçoado. Porque a Bíblia vai dizer que Abraão, quando ele veio da guerra dos 5 reis de Sodoma e Gomorra, ele deu dízimo de tudo. O dízimo não é mandamento da lei. O dízimo é muito antes da lei. Porque o dízimo é algo que é conquistado porque Deus nos favorece com força, com saúde. Deus nos dá o caminho para conquistar, para conseguir trazer para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa vida, a bênção. Por isso que Jesus Cristo, quando estava preso, Pilatos falou com ele assim: não responde nada a mim? Não sabe tu que eu tenho poder para te soltar e para te prender? E Jesus simplesmente olhou para ele e disse: nada é dado ao homem se do alto não vier. Se Deus não te der a saúde, o livramento, não te der a permissão de tu levantar da tua cama, tu é um miserável. Você não levanta, tu não busca. E tem muita gente dizendo que o dízimo era na época dos profetas que eles tiravam das ovelhas, das lavouras. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 23, 23. Olha a importância de nós tirarmos o dízimo. Olha a importância. Jesus, ele não anulou nada. Olha o que Jesus ele falou aqui, ó. Mateus 23, 23. Olha aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deves fazer, porém fazer estas coisas sem omitir as outras. Omissão da verdade é pecado. É pecado você omitir para agradar o teu irmão. Jesus Cristo falou: hipócrita, vocês dão o dízimo porque eles acharam que só aquilo. Não. Eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar minha oferta, eu tenho que procurar a santidade, a retidão. Eu tenho que ser separado do mundo. Agora, voltando lá para a visão dos 3 animais, e aquela silhueta, no momento em que eu determinei no meu coração tirar o dízimo, que Deus me deu aquela autoridade para mim, existe pragas, existe coisas que estão dentro da casa da pessoa acontecendo. Não é simplesmente porque o diabo está contra-atacando. É por causa da omissão de muitos pastores pregar. É por causa de muitas pessoas deixar de fazer. Então o próprio Jesus Cristo, ele falou que ele não veio para anular a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir. Por isso que Deus me deu a visão com o cão, porque são pessoas que estão dentro da igreja e depois ela volta a se envolver com as coisas do mundo pecaminoso. Deus me deu a visão com o rato. Se você for ver toda a história que envolve um rato, você vê que os próprios filisteus, um povo pagão, quando a arca do Senhor foi tomada do meio de Israel, ela foi para o meio dos filisteus. Mas eles eram para ser abençoados, pastor. A presença de Deus estava ali. Não. Não tem como a luz e as trevas andar lado a lado. Jesus Cristo, o próprio Jesus falou, não tem como servir a 2 senhores. Ou nós agradamos um e desagradamos o outro, ou nós agradamos o outro e desagradamos um. Você vê que o povo dos filisteus começou a morrer gente, começou a gente sofrer com hemorroida, a ponto deles entender que o que causava aquilo ali era a presença da arca, aonde eles colocaram dentro do templo
do deus Dagon, que eles iam lá de manhã cedo, estavam com a cabeça cortada, com as mãos e os pés cortados, caído diante da arca. Então não tem como essas coisas andar lado a lado. E a arca hoje que nós pregamos é o evangelho do nosso Jesus Cristo. É o nome do nosso Jesus Cristo. A arca, você vê que Noé pregou, a pregoeiro da justiça, foi uma arca, a representação de Deus naquela época. A Deus fez uma arca antes do dilúvio. Você vê que Deus deu uma arca como testemunho que continha a vara de Arão, o maná que Deus mandou do céu, a tábua dos 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu. Eles tinham que carregar para onde eles iam, ele carregava e a presença de Deus ia. E aonde eu vou, se eu carregar isso aqui, sem a santidade, sem a obediência, sem o cumprimento das regras que a Bíblia manda, me desculpe, mas eu estou carregando uma maldição sobre a minha vida por falta de cumprir a palavra de Deus. Mas aí Deus foi e me deu aquela visão, aonde a Bíblia diz que sobreveio o provérbio, que o cão volta ao vômito e a porca lavada volta à lama. E o rato, você vai ver que eles fizeram 5 ratos de ouro, 5 hemorroides de ouro, e devolveram a arca. Você vê que os filhos de Eli estavam em pecado, pereceram. Pereceu Eli, a nora, e deu-se o nome do menino, e acabou, porque foi-se a glória de Israel. A glória de muitos vão embora devido a esses homens que estão pregando aí mentiroso, omisso, cheio de engano. Então aqui Mateus 23, o próprio Jesus ele fala sobre isso. E por que eu vi aqueles 2 amigos meus que iam em direção ao céu e no meio do caminho explodiu, aviões caíam, a visão virava. Logo depois que eu vi a silhueta e os 3 animais, o rato, o cão e o gato. Então, por que eu vi eles entre a vida e a morte? Porque a palavra de Deus está baseada na seguinte forma: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se cumprir todas as coisas que estão escritas neste livro, e a maldição se deixares de cumprir. É desse jeito. Cumprir, eu sou abençoado. Não cumprir, não tem para onde correr. Então muitas pessoas estão dizendo: eu vou ser salvo, eu estou indo em direção ao céu. Você vai ser impedido de chegar lá. Porque você omitiu, você deixou de cumprir, você creu em pessoas que não estavam na presença de Deus, na obediência, mas eram espíritos do mundo. Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação do espírito festivo do mundo, o engano, a revelação do espírito festivo do mundo, a selva de Satanás e o mistério do dízimo. O mistério do dízimo está aí. Você quer ser abençoado? Passa a tirar o seu dízimo. O pastor está ficando rico, o problema é dele. Se ele aplicar aquilo mal aplicado, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser condenado, ele está sendo um amaldiçoado aplicando o dízimo mal aplicado. E logo depois, Deus me deu umas 4 visões. E essas 4 visões, eu fui levado aqui, eu em espírito, de braço cruzado no alto, eu vendo. E eu via um leão deitado e vários animais num pasto verdinho. E eu via aqueles animais pastando. Só que quando eu estava ali em espírito, a minha alma, aí eu tirei a atenção daquele leão. E aquele leão veio se rastejando para querer pular em mim, para poder me pegar. E eu não entendi aquela visão, assim como eu também não tinha entendido dos 3 animais e a silhueta que estava de braço cruzado, com aqueles 3 animais mandando me atacar, e depois aquela mesma silhueta de braço cruzado
chamando aqueles dois amigos meus para ir em direção ao céu e eram derrubados. Até então não tinha entendido o mistério disso, quando eu falei acerca do dízimo. E quando eu estava ali, o meu espírito foi trago de volta. Eu não entendi. E logo depois, o Espírito Santo, ele me deu outra visão. A segunda visão, eu fui levado e eu via como se fosse um dia de domingo, no mesmo lugar, várias pessoas, vários carros parados, pessoas bebendo, um campo de futebol, o povo se preparando, e o meu espírito foi trago de volta. Na outra semana Deus me levou de novo. E eu olhava ali pessoas que estavam bebendo, tudo bem vestida. Tem pessoas que falam assim: eu gosto de estar no meio de gente bonita. Não se preocupa não. Continua nessa coisa, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Porque o diabo ele tem uma coisa separada para o gosto de cada um. Sabe por que eu vi aquele leão deitado ali, tranquilo? Sabe por causa de que eu vi aquela silhueta bem tranquila? Porque o diabo ele não come, não bebe, não dorme. Ele tem o tempo todinho da tua vida, a eternidade, até Jesus julgar o mundo e os anjos caídos, para poder te destruir. E ali o Espírito Santo me levou outra vez, e quando eu olhava, eu via pessoas como se fosse um dia de sexta-feira para ir para um pagode. Eu via pessoas como se fosse um dia de sábado para ir para um rodeio, para uma festa country. Eu via ali luzes, igual estão botando dentro da igreja, a verde, azul, vermelha, rodando como se fosse uma discoteca. Um povo totalmente reprovado diante de Deus, e que Satanás não está tendo esforço nenhum, só está aguardando o tempo de vida acabar para destruir aquela alma e para levar para o inferno por causa da omissão de muitos pastores que não repreendem esse tipo de gente que está com o pé na igreja, segunda, quarta, na sexta está indo para o pagode. Um povo que está de segunda a quarta, meio de semana, domingo, está indo para campo de bola, pastores, jogadores de bola. Um povo que no dia de sábado, segunda, sexta, sábado dentro da igreja, domingo na igreja, sábado em festa country, rodeio. Isso é muito sério, meus irmãos. Então, olha, a palavra que Deus me deu aqui, em Romanos 16, 24. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para confirmar vós, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos estava oculto. Essas coisas estavam ocultas desde os tempos antigos, eternos. Coisas que estavam ocultas desde os tempos eternos. Aonde Deus está trazendo a revelação hoje, para que nós possamos ver, saber a verdade, através do Espírito Santo, para que nós possamos ganhar a salvação. Romanos 16, capítulo 24, ó. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, todas as nações na obediência da fé. Você vê que isso é para todas as nações, segundo o evangelho eterno.
sobre as escrituras e os profetas. Então você vê que aquilo que o Espírito Santo falou comigo, tudo que eu te revelar, mostra que está escrito, porque a revelação, quando ela é de Deus, contra o pecado, Deus mostra a revelação e manda a gente provar nas escrituras. E muitos têm resistido, e por causa disso tem sido destruído. Eu estou indo em direção ao céu. E de uma hora para outra, num abrir e fechar do olho, está lá em coma no hospital, entre a vida e a morte, e perdeu sua salvação. Amém? Então, olha o que a palavra de Deus diz no livro de Malaquias. No livro de Malaquias. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Se as coisas que eu estou falando acerca de dízimo, acerca de obediência, você vê que o próprio Jesus falou em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dão dízimo do comim, da hortelã, do coentro. Você vê que eles davam da lavoura dele o dízimo, mas deixaram de pregar a fé, a mansidão, a misericórdia, nada disso eles ensinavam e nem faziam. Então olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E dizeis, Malaquias 2,14. Olha o que a Bíblia diz, ó. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Meus irmãos, tudo que nós ligarmos na terra está ligado no céu. Se Deus te deu uma mulher, você negligenciou ela por causa dos teus olhos, do pecado do mundo, como aquele irmão falou. Se eu for na praia, eu olho mesmo, tu está negligenciando e tu consumou o pecado. Primeiro o pecado vem aos olhos, desce para o coração e depois ele é consumado. Isso causa a morte. E não só a tua morte espiritual, mas a tua morte carnal. De todas as maneiras o pecado ele te mata. Como a morte carnal? Começa a vir as enfermidades. Começa a vir problemas na tua saúde. Quantas pessoas andam com câncer de próstata? Quantas pessoas andam com a saúde debilitada? Mas porque não revisou a sua vida lá atrás. Irmão, mas cuidado, irmão, pode acontecer por causa do pecado de Adão e Eva. Mas Jesus Cristo, ele é poderoso e fiel para curar qualquer um de todo tipo de enfermidade. Então, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E não fez ele somente ainda, lhe sobrevia o Espírito, porque somente ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, aquele que encobre a violência com a sua roupa. Você vê que tem gente aqui que causa violência, causa pecado, mas ele quer encobrir com a roupa dele, ele quer demonstrar uma posição que, na verdade, ele está cheio de impureza na sua alma, nos olhos, na fala, nos ouvidos que para escutar. Está igual Eva e a serpente. O povo está igual Eva e a serpente no jardim do Éden. Deus fez tudo, preparou tudo e colocou eles ali. A serpente veio, Eva sabia da vontade de Deus, do mandamento, da ordenança. E a serpente ali em conversa, não, certamente não morrereis. E Eva falou, Deus disse que do dia que comeis da fruta do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. A serpente veio, certamente não morrereis. E eles, por procurar conhecimento, não segundo a palavra de Deus, porque a verdadeira sabedoria, ela vem através da fé, do temor, porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Então hoje eu estou vendo a serpente pregando nos púlpitos, como a serpente do Jardim do Éden, porque Jesus Cristo morreu, restaurou a nova aliança através da carne e do seu sangue, do homem para com Deus, é o intermediador, fez tudo. Igual Deus fez o Jardim do Éden e pôs Adão e Eva. A serpente foi ali e começou. Eu estou vendo hoje pastores como serpente, filho do engano, filhos do diabo. Aí tu vai falar, que é isso, pastor? Eu te provo nas escrituras. Vou acabar de ler Malaquias aqui, até chegar no dízimo, e vou te provar na escritura que muitos pastores são filhos do diabo. Transmite o engano. Não estou tão preocupado com a salvação da alma das pessoas, e por isso Deus me deu. E o título desse vídeo vai ser a revelação do espírito festivo do mundo, a selva de Satanás e o mistério do dízimo. Então venho provando nas escrituras tudo que Deus tem me revelado. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 16. Porque o Senhor de Israel diz que aborrece o repúdio, aquele que encobre violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Nós temos que ter isso dentro de nós. Ser leal primeiramente a Deus. No cumprimento, no voto que tu fez com a tua mulher, no teu trabalho, no teu dia a dia com a igreja e com a palavra. Então a Bíblia diz aqui, ó, enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor? É desses que ele se agrada? Ou onde está o Deus do juízo? Isso é uma pergunta que está aqui em Malaquias, que está aqui, ó, o título, o dia do juízo de Deus. Versículo 17, ó, capítulo 2, 17. Ó, enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que enfadamos nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor? É desses que ele se agrada? Ou onde está o Deus do juízo? Não se engana não, meu irmão. Deus, ele está por aqui, ó. Já chegou a narina de Deus, o pecado da humanidade. Por isso que Deus vai sacudir esse Brasil com tremor, com vento. Por isso que Deus vai sacudir esse Brasil com prodígios do céu. Aí o povo vai perguntar em que enfadamos o Senhor. Deus todos os dias está falando, está alertando. E esses pastores mentirosos do diabo estão pregando. E o amor, sem ensinar o povo o caminho da justiça. Olha o que a Bíblia diz. Eis que envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança a quem vos desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Mas quem suportará o dia da sua ira, da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ovíris e como sabão dos lavandeiros. Assente-se-ás como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e refinará o ouro como a prata, então o Senhor trará oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Como os dias antigos, como os primeiros anos, chegar-me-eis a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário. Aqui a Bíblia está falando até quem sabe o valor do trabalho de alguém e deixa de pagar o valor dessa pessoa. Não pensa você que tu está passando despercebido que isso é pecado. Até o direito de pagar alguém, quando tu deixa de pagar, tu usa. Meu irmão, para que esse negócio abençoa a obra de Deus. Se o cara trabalhou, paga ele. Deixa de ser mentiroso. Olha o que a Bíblia diz, ó. A viúva, o órfão que perverte o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, no versículo 6, a Bíblia diz assim:
roubando o homem a Deus, porque eu, o Senhor, não mudo, pois isso vos, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Desde o dia de vossos pais desviastes dos meus estatutos, e não guardaste, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizem, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Aqui Deus está falando de dízimo, de oferta, daquilo que é obrigação nossa de falar, daquele que é adúltero, daquele que é feiticeiro, larga o pecado, mas cumpre o compromisso na igreja. Não adianta dar dízimo da coisa e domingo tá no pagode. Não adianta dar dízimo, oferta e depois tá em festa country, rodeio. Não adianta você estar dentro da igreja e depois estar em campo de bola jogando futebol. Isso o Espírito Santo me revelou. Olha o que a Bíblia diz, ó. Roubará o homem a Deus, todavia me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que até não haja lugar suficiente para recolher-te, e por causa de vós repreenderei o devorador, e não destruirá os frutos da vossa terra, vossa vinde no campo será estéril, diz o Senhor. Todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. E as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizer que temos falado contra ti. Vós tem dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita, temos cuidar em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante dele. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurado os soberbos também, os que cometem impiedade, são edificados sim, eles tentam a Deus e escapam. Então nós vemos aqui que muitas pessoas falam assim, no que me vale eu servir a Deus, olhando para a vida daquele que está lá no mundo. Eles tentam, eles pisam, eles fazem o que for e escapam da ira de Deus. Impressão tua, meu irmão. Deus, ele julga conforme a sua justiça e não conforme a minha e nem o teu pensamento. Por isso que Deus me mostrou, mesmo os 3 animais que me atacavam, a visão virou, a mesma silhueta que estava com os 3 animais, quando eu determinei no meu coração de ensinar meus filhos de tirar o dízimo, ao qual eu achava que já pagando lá, que estava além do meu dízimo, eu já estava pagando lá. Mas Deus quer eu e você como exemplo. Então olha o que a Bíblia diz aqui. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Em 1 João 3,3. Olha aqui, ó. Olha o que a Bíblia fala em 1 João 3,3. Olha o que a Bíblia fala acerca de alguns que estão andando desordenado, alguns que estão em campo de bola, alguns que estão um pé lá alguns estão botando luzes como discoteca dentro da igreja, para poder trazer o povo através do teu conhecimento humano. Olha o que a Bíblia fala acerca disso, ó. Daqueles que omitem a verdade. Vou perder a alma, melhor lá que está usando estratégia humana reprovada diante de Deus. Você pode ser condenado por causa disso. Deus vai te cobrar por causa de você tirar a intenção, a palavra, aquilo que é que o homem, a palavra de Deus tem que ir de encontro. Olha só. 1 João 3,3. Está o título assim, a busca da santidade. Amém? Então olha o que a Bíblia diz.
Qualquer que nele tem esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Se eu tenho esperança em Deus, eu vou me purificar, vou me afastar das coisas ao qual eu era envolvido no mundo. Por isso que lá em 2 Pedro a Bíblia diz o quê? Que aqueles mesmos, falando palavras de arrogância, prometendo liberdade, eles mesmos estão presos. Estão presos, que foram livres segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e depois voltaram a se envolver nas mesmas coisas. Depois de vencerem, foram vencidos. Então olha aqui, ó. Versículo 4. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Qualquer coisinha que é iniquidade, você se acostumou com a iniquidade, é pecado. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Engano é o quê? É eu dizer, isso não tem nada a ver. Isso não é assim. É aquele pastor que está como a serpente do Éden. Que Satanás já entrou nele. E para ele não perder, foi como o pastor falou comigo. Quando eu pregava, Jesus curava, libertava, demônio era expulso. E hoje não acontece nada disso mais, mas eu pregava, o povo também ia embora da igreja. Deixa aí, meu irmão. A semente foi plantada. A própria Bíblia diz que nós somos trabalhadores. A seara, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós devemos orar ao dono da seara para que envie mais. Então a tua parte tu fez, pregou a verdade e a pessoa com Deus. Amém? Então olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não viu nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Isso quer dizer, a palavra permanece aonde? A semente de Deus no meu coração. Se a semente de Deus permanece em mim, eu não vivo de olho em mulher de perna aberta em beira de praia. Eu não vivo querendo o dízimo do irmão, da irmã. Eu não vivo ao amor. Não vou falar porque eu amo esse irmão, mentiroso. Se tu ama ele, tu vai falar a verdade para ele, vai bater no ombro dele e falar, meu irmão, esse caminho te conduz à perdição. Porque ele vai cair lá no inferno, num lugar de tormento, de tortura, por sua causa. E onde está teu amor que tu não avisou teu irmão? Olha o que a Bíblia diz. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Você vê que o amor deles é mentiroso. Quando eu pratico a justiça, eu prego a verdade, ensino a verdade e falo da verdade. Versículo 11. Porque esta é a anunciação que ouviste desde o princípio, que nós amemos um aos outros. Não como Caim, que era maligno e matou seu irmão, porque a causa o matou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Que, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe feche o coração, como está escrito nele, o amor de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras em verdade. Amém?
Então, está aqui, meus amigos, meus irmãos, a Bíblia está exortando não só de boca, mas de viver, de praticar. Quando a Bíblia fala, trazei todos os dízimos, as ofertas, à casa do tesouro, para que haja mantimento nela, é para o que está no final dessa palavra aqui que eu li, em 1 João 3, no final dela, que aquele que sabendo que há necessidade no teu irmão, isso quer dizer o quê? Falta um arroz, falta um feijão, teu irmão está com o aluguel atrasado, está com a luz atrasada, teu irmão está precisando comprar um remédio. Quando você traz o dízimo e oferta, o pastor que é de Deus, aquele que recebe do Espírito Santo a revelação, ele tendo lá no alfoz, na caixa de dízimo e oferta, ele não espera, ele vai lá e panha, porque é para isso, paga água, luz. Se você vive do evangelho, tu tem salário, tira o que é teu por direito, do salário que foi combinado, mas o que ficar ali tu administra bem. Espera, vê quem está necessitado, para que a bênção de Deus, a janela dos céus, possam ser abertas sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Esse é o meu recado, aquilo que o Espírito Santo me deu, para que eu pudesse falar e botar aqui no canal da igreja. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Eu queria falar mais, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Amém? Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.